Pastor do PCC preso. O principal responsável por lavar dinheiro do crime organizado. O irmão e a cunhada do mega traficante abriram ao menos 7 igrejas com o objetivo principal de lavar dinheiro. Lobo em pele de cordeiro. Essa frase nunca fez tanto sentido. Muitas igrejas, que deveriam ser templos de fé, estão se tornando símbolos do crime organizado. O que antes era um espaço sagrado para louvar a Deus e guiar fiéis, agora serve como uma ferramenta silenciosa para lavar dinheiro de facções criminosas e políticos corruptos. Como essas instituições passaram a ser um dos principais meios para encobrir dinheiro sujo vindo do tráfico e da corrupção? Algumas igrejas e instituições religiosas aproveitam seus privilégios fiscais e a confiança irrestrita de seus fiéis para lavar dinheiro de atividades criminosas ligadas a quadrilhas e facções. Com total liberdade e isenção de impostos, essas igrejas não precisam revelar seu faturamento, muito menos a origem e o destino do dinheiro que circula em suas contas. Mas como essas organizações criminosas utilizam as igrejas para limpar seu dinheiro de forma praticamente irrastreável e silenciosa? A principal razão pela qual igrejas se tornam um canal eficiente para a lavagem de dinheiro está na sua isenção fiscal, diferente de empresas que precisam declarar cada centavo movimentado e pagar impostos sobre suas receitas. As instituições religiosas possuem o privilégio de operar sem qualquer tributação sobre dízimos, doações ou patrimônio. Isso significa que, legalmente, podem arrecadar milhões sem precisar justificar de onde vem esse dinheiro ou como ele é gasto. Essa isenção fiscal, originalmente criada para preservar a independência religiosa e incentivar obras sociais, acabou se tornando uma brecha explorada por criminosos. Muitas igrejas atuam como verdadeiras organizações financeiras, movimentando fortunas sem a mesma transparência exigida de empresas. O problema central é que, ao contrário de outras entidades sem fins lucrativos, igrejas não precisam apresentar balanços financeiros detalhados para órgãos de fiscalização. Com isso, o dinheiro pode entrar e sair sem que nenhuma autoridade financeira questione sua origem ou destino. Enquanto empresas privadas precisam apresentar declarações fiscais periódicas e detalhadas, igrejas, em muitos países, sequer têm obrigação de manter registros contábeis públicos. Esse fator cria um verdadeiro buraco negro financeiro, onde dinheiro pode ser injetado e movimentado sem rastreamento. Algumas igrejas chegam a registrar movimentações milionárias sem que o governo tenha qualquer mecanismo para auditar suas operações. Em alguns países, até existem leis que permitem a fiscalização de igrejas, mas sua aplicação é praticamente nula. Em diversas nações da América Latina, por exemplo, qualquer tentativa de regulamentação enfrenta forte resistência por parte de grupos religiosos influentes. Os próprios governos evitam endurecer as regras, com medo de enfrentar retaliações políticas e perda de apoio de grandes denominações religiosas. A blindagem jurídica se torna ainda mais evidente quando observamos como leis de combate à lavagem de dinheiro são aplicadas. Enquanto bancos e empresas precisam justificar movimentações financeiras suspeitas, igrejas podem simplesmente declarar que receberam doações de fiéis sem precisar especificar nomes, valores exatos ou formas de pagamento. Isso cria um ambiente perfeito para a lavagem de dinheiro, onde criminosos podem injetar grandes quantias ilícitas e retirá-las limpas sem qualquer risco de rastreamento. Um dos maiores obstáculos para que igrejas sejam fiscalizadas de maneira mais rigorosa é o discurso de perseguição religiosa. É importante ressaltar que a intolerância religiosa é, de fato, um problema gravíssimo na sociedade, sendo, inclusive, um crime tipificado pela lei. Portanto, não estou dizendo que esse problema seja inexistente ou irreal. O que acontece é que esse argumento é frequentemente utilizado sempre que governos tentam impor maior transparência financeira para essas instituições. Líderes religiosos e seus seguidores alegam que há um ataque à liberdade religiosa. Esse argumento frequentemente paralisa investigações e impede que leis mais rígidas sejam aprovadas. Esse discurso já foi utilizado diversas vezes em diferentes países para barrar auditorias. Nos Estados Unidos, por exemplo, televangelistas bilionários resistiram a investigações do Senado alegando que estavam sendo perseguidos por sua fé.
No Brasil, projetos de lei que tentam exigir mais transparência das igrejas são frequentemente arquivados por pressão da chamada bancada evangélica. Em países da África e da América Central, onde igrejas pentecostais têm grande influência, qualquer tentativa de regulamentação costuma ser combatida ferozmente por líderes religiosos, que mobilizam seus fiéis contra o governo. Isso significa que, mesmo quando há denúncias de lavagem de dinheiro dentro de igrejas, os processos costumam se arrastar por anos sem conclusão. Muitos casos acabam sendo abafados antes mesmo de chegar à justiça, e os poucos que chegam aos tribunais dificilmente resultam em punições severas. Muitos políticos utilizam igrejas como um canal para desviar dinheiro de obras públicas, contratos superfaturados e até esquemas de propina. Isso acontece porque doações para instituições religiosas não são facilmente rastreadas e podem ser justificadas como apoio à obra de Deus. Algumas igrejas recebem esses valores e, em troca, garantem apoio político e influência sobre seus fiéis. No Brasil, já houve investigações sobre igrejas que serviam como intermediárias para receber propinas e, posteriormente, repassar o dinheiro limpo aos políticos. O mesmo modelo foi identificado nos Estados Unidos e na África, onde líderes religiosos atuavam como operadores financeiros para campanhas políticas financiadas com dinheiro sujo. Grandes empresários também utilizam igrejas para burlar o pagamento de impostos. O esquema funciona da seguinte maneira: em vez de declarar todos os lucros e pagar tributos ao governo, empresários fazem doações para igrejas controladas, por eles mesmos ou por parceiros. Como as igrejas não pagam impostos, o dinheiro pode ser movimentado de volta de maneira legal, disfarçado como investimento em projetos religiosos. O superfaturamento de serviços e construções é um dos esquemas mais eficazes para a lavagem de dinheiro dentro de igrejas. Através desse método, grandes quantias de dinheiro ilícito podem ser integradas ao sistema financeiro sem levantar suspeitas, tudo sob a justificativa de obras para Deus. Igrejas, especialmente as de grande porte, frequentemente realizam construções de templos, reformas, ampliações e aquisição de equipamentos. Essas transações envolvem valores elevados e, por isso, tornam-se um terreno fértil para a manipulação financeira. Como essas instituições não possuem obrigação de prestar contas detalhadas ao governo, elas podem alegar custos muito acima do real, desviando a diferença de forma oculta. Segundo o jornal, um levantamento feito pela Diretoria Executiva de Administração Tributária da Secretaria revela que a Igreja Universal do Reino de Deus estaria por trás de uma rede de 48 empresas envolvendo 44 pessoas que contaria com o uso de laranjas contumazes e de empresas supostamente de fachada. Empresas de fachada, registradas em nome de igrejas, também são usadas para emitir notas fiscais frias, justificando movimentações financeiras suspeitas. Isso permite que empresários escondam fortunas sem chamar a atenção da Receita Federal. O esquema pode ser implementado de diversas maneiras, mas um dos métodos mais comuns é a contratação de empresas de fachada. A igreja contrata uma empresa para fornecer um serviço ou produto, como a construção de um templo ou a compra de cadeiras e equipamentos de som. No entanto, essa empresa muitas vezes pertence ao próprio líder religioso ou a laranjas ligados ao esquema. A dinâmica funciona da seguinte forma: a igreja contrata a empresa por um valor superfaturado, muito acima do preço de mercado. A empresa, que é controlada pelos envolvidos no esquema, recebe o pagamento e devolve uma parte para os líderes religiosos, mantendo um percentual pelo serviço de lavagem. Como o dinheiro agora está legalmente registrado como pagamento por um serviço ou material, sua origem ilícita desaparece, tornando-se praticamente impossível de rastrear. Casos desse tipo já foram identificados em investigações da Polícia Federal no Brasil, onde igrejas contrataram empresas de membros da própria denominação para realizar obras com valores até 5 vezes maiores do que os reais. Outro método utilizado para lavar dinheiro dentro de igrejas é manter obras em andamento indefinidamente. Grandes templos passam anos em construção, arrecadando dinheiro de fiéis sem que haja um prazo real para a conclusão. A cada novo avanço da obra, um novo orçamento é anunciado, sempre inflacionado.
A igreja justifica a necessidade de mais doações e, ao mesmo tempo, aumenta os valores declarados de custos operacionais. Empresas de fachada continuam emitindo notas fiscais falsas, permitindo que grandes quantias circulem sem que o dinheiro precise ser rastreado. Algumas igrejas utilizam essa estratégia de forma tão eficiente que passam décadas reformando templos e justificando gastos absurdos, mesmo sem entregar o resultado prometido. Em muitos casos, as obras servem apenas como uma cortina de fumaça para esconder o real destino do dinheiro. A lavagem de dinheiro também ocorre na aquisição de móveis e equipamentos. Como templos precisam de som, iluminação, cadeiras, púlpitos e outros itens, esses produtos se tornam uma forma conveniente de movimentar dinheiro sujo. O esquema funciona da seguinte forma: a igreja compra cadeiras, microfones, telas de LED ou qualquer outro item por um preço até 10 vezes superior ao de mercado. A empresa fornecedora do equipamento, que faz parte do esquema, emite uma nota fiscal pelo valor inflacionado. O dinheiro excedente retorna para os envolvidos no esquema, legalizado como pagamento por equipamento de culto. Isso já aconteceu em diversos países, com igrejas declarando compras de sistemas de som por valores completamente absurdos. Em alguns casos, investigações descobriram que os equipamentos nunca foram entregues e que as notas fiscais eram 100% falsas. Esse tipo de fraude não é mera teoria. Diversas investigações já expuseram casos concretos de igrejas envolvidas nesse tipo de crime. No Brasil, por exemplo, a Igreja Renascer em Cristo foi alvo do Ministério Público em 2007, quando líderes da instituição foram denunciados por desviar milhões de reais através de notas fiscais falsas para compras de templos e equipamentos. Nos Estados Unidos, investigações revelaram que televangelistas milionários usaram compras superfaturadas de equipamentos de transmissão para justificar a entrada de dinheiro ilícito em suas contas. Um dos casos mais notórios envolveu o pastor Benny Hinn, que foi investigado por desvio de fundos. Em países como a Nigéria e a África do Sul, algumas mega-igrejas foram denunciadas por manter construções eternas como fachada para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e de políticos corruptos. O superfaturamento de serviços e construções dentro de igrejas funciona também porque é disfarçado como algo positivo. Afinal, quando uma igreja anuncia a construção de um novo templo ou a compra de novos equipamentos, dificilmente alguém questiona os valores envolvidos. Além disso, a falta de fiscalização permite que os líderes religiosos tenham controle total sobre as finanças, sem precisar prestar contas detalhadas para nenhuma autoridade. Dessa forma, milhões podem ser desviados sem que os fiéis ou o governo percebam. Se você quer ter mais liberdade, deixar de depender deste país e aprender outra língua, recomendo A Jornada do Autodidata em Inglês. Um curso totalmente diferente dos tradicionais, com aulas organizadas, foco na conversação em inglês e um objetivo único, sem enrolação. O link está no primeiro comentário da descrição ou no comentário fixado. Se você quer saber como o carnaval é um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do país, veja este vídeo que está aparecendo. Se gostou do conteúdo, o convido a deixar o like e se inscrever no canal. Sua opinião também é muito importante, então deixe um comentário do que achou. No mais é isso, que Deus esteja com vocês e até a próxima.